boa tarde a todos, bem-vindos. Hoje estamos aqui num ambiente um bocadinho diferente. Acabei de dar há bocadinho uma aula presencial e agora já estou aqui com vocês neste ambiente online que é tão avassalador como nós conseguimos chegar tão perto, estando todos longe. Então, isto foi um miminho que eu e o Isto Faz quisemos dar a quem não pôde estar este ano nas formações de Natal, porque foram muito reduzidas e devido às condicionantes que todos sabem. Então, isto aqui é uma maneira de toda a gente poder usufruir de alguma coisa, alguma formação de Natal. A ideia que eu escolhi partilhar com vocês é uma coisa muito simples, mas que eu acho que resulta muito bem. São umas bolachinhas Linzer. Estas bolachas são típicas da Áustria e são umas bolachinhas de frutos secos e normalmente uma compota de framboesa. Não são, na Áustria, uma bolacha de Natal, é uma bolacha que se consome todo o ano. No entanto, nos Estados Unidos, onde eu vivi há algum tempo, esta era a bolacha de Natal, por causa da cor, possivelmente, da compota de framboesa. Também se conta a história que um imigrante austríaco, na altura do Natal, vendia muitas bolachinhas e tartes. A Linzer são bolachas e também tem a versão tarte. Não sei qual é que veio primeiro, se foi a tarte, se foi as bolachas, mas então este imigrante austríaco vendia, por altura do Natal, muitas tartes, muitas bolachas Linzer e acabou por ficar nos Estados Unidos associado a uma bolacha de Natal. Então, eu vou para já partilhar a receita, que é uma bolachinha muito simples, e depois vou partilhar ideias de vocês montarem estas bolachas de maneira a que elas fiquem ainda mais natalícias, portanto, pegando na ideia base e clássica das bolachinhas Linzer, mas dando-lhe um ar mais natalício, que podem também, obviamente, adaptar para outras massas de bolachas e outros recheios que vocês prefiram. E tenho aqui manteiga. Eu vou falando um bocadinho ingrediente a ingrediente para, espero eu, esclarecer e não deixar dúvidas sobre os ingredientes. Então, tenho aqui manteiga. Eu estou a usar manteiga com sal, mas podem usar sem sal à vontade. De preferência, a manteiga vai dar um resultado, uma bolacha mais crocante, mais saborosa. Portanto, seria bom usarmos mesmo manteiga. Se alguém não consumir manteiga, pode substituir por margarina, mas o resultado será diferente. Depois temos açúcar em pó. Esta bolachinha é muito delicada e por isso o açúcar em pó vai dar essa textura de uma bolachinha daquelas bolachas que se desfazem na boca. Como é um açúcar que se dissolve muito rápido, é muito propício para este tipo de texturas. Portanto, temos açúcar em pó que não deve ser substituído por açúcar normal. Temos um ovo. Eu estou a usar ovos, um ovo de tamanho L. Temos farinha. Esta é a farinha sempre que se usa, que se pede farinha numa receita, é sempre sem fermento, portanto farinha sem fermento, tipo 55, que é a farinha que se deve usar para bolachas. Aqui eu tenho uma mistura de amêndoas e avelãs. As avelãs estão lá em baixo, por isso é que não se vê. Vou ver se eu trago cá para cima. Esta bolachinha é sempre feita com algum tipo de fruto seco. Pode ser na totalidade amêndoa, pode ser na totalidade avelã. Se quiserem pode até ser pistácios, também fica ótimo e elas ficam ligeiramente esverdeadas, o que para o Natal, agora para esta época, seria ainda mais propício. O tradicional é usar ou amêndoa ou avelã, mas funciona bem com qualquer fruto seco. Eu aqui, como tinha um restinho de avelã, acabei por usar esse restinho, que é sensivelmente metade, e completei com amêndoa. Portanto, terei aqui metade, a quantidade total são 100 gramas, eu devo ter aqui sensivelmente 50 de cada. E depois, isto é a massa base, e esta massa depois pode ser ainda mais aromatizada, mais enriquecida, além do que leva também um bocadinho de farinha. Pode ser aromatizada, enriquecida com sabores que a gente queira, nomeadamente citrinos, podemos pôr aqui limão, podemos pôr laranja. Podemos pôr especiarias. Eu vou usar baunilha, estou a usar baunilha em pasta e vou usar também canela. Acho que complementa muito bem os frutos secos.
Se quiserem, podem pôr também raspa de um limão ou raspa de uma laranja. Se não gostarem de canela, podem apenas omitir. Podem juntar à canela um pouquinho de gengibre, por exemplo, um pouquinho de cardamomo. A parte dos sabores já é com vocês, é mesmo totalmente a gosto. Eu vou fazer à mão a massa, porque realmente é muito, muito simples de fazer. Então, poderia fazer numa batedeira. Eu acho mais rápido e suja-se menos louça se fizermos à mão. Numa batedeira teríamos que ter o cuidado de usar, se for uma batedeira deste género de batedeiras de mesa, se vocês veem aí, se for daquele género de batedeiras, nós usaríamos a pá. Se quisessem fazer o dobro ou o triplo da receita, por exemplo, aí já faria na batedeira, usa-se a pá, ou raquete, tem vários, ou folha, tem vários nomes. No caso de irem fazer com a batedeira de mão, usam aquelas varas que são assim torcidinhas, que são aptas para massas de bolachas. Então, eu tenho aqui a manteiga que deve estar a uma temperatura, como a gente chama muitas vezes temperatura ambiente, ou no caso, o nome técnico em pastelaria é manteiga pomada. A manteiga pomada é uma manteiga que tem uma textura cremosa, que não é o caso desta. Ela está aqui a temperatura ambiente, de facto, já há umas horas, mas nós, quando falamos de temperatura ambiente em pastelaria, mais ou menos a manteiga deverá rondar os 22 a 25 graus. Não é a temperatura que eu tenho nesta sala, esta sala deve ter mais ou menos agora uns 18, talvez, e portanto a manteiga está um bocadinho dura. Estão a ver? As vossas também podem estar assim, possivelmente, mesmo que as tenham posto fora do frigorífico. Então é muito simples, vamos levar ao micro-ondas uns segundinhos, não é para derreter, é para ficar cremosa. Vamos levar primeiro uns 10 segundinhos e depois analisamos. Se for preciso, vamos um bocadinho mais, mas é sempre melhor fazer a menos do que fazer a mais e ficarmos com a manteiga derretida. Até porque é muito pouquinha quantidade, estão a ver, olha, até começou já a querer derreter ali, portanto, foram 7 segundos no micro-ondas, mas está boa ainda. Vou colocar na tigela, tem aqui estas partes um bocadinho mais molinhas, mas no geral está ótima. E antes de colocar o seguinte ingrediente, que é o açúcar, eu vou só aqui uniformizar esta textura da manteiga, visto que ela tinha umas partes mais molinhas, outras mais duras. Estão a ver a textura dela? É um cremezinho, é isto que nós queremos da manteiga. Agora vou juntar os restantes ingredientes. Primeiro começo com o açúcar em pó. Se eu quisesse juntar, por exemplo, raspas de limão, também poderia juntar agora. Há muita umidade e o açúcar estava compactado. Se quiserem, se o vosso açúcar apresentar grãozinhos ou grumos, podem peneirar. O meu está lisinho, eu vou com a espátula ir fazendo aqui uma mistura cremosa entre o açúcar e a manteiga. É muito rápido, porque o açúcar, como é açúcar em pó, ele rapidamente se integra na manteiga e nós ficamos assim com um cremezinho bem lisinho. É só isto, não é preciso bater mais. Assim que deixarmos de ver açúcar, temos aqui a nossa primeira parte da massa feita. Agora, eu vou juntar então os ingredientes líquidos que faltam, que são o ovo, e vou já aproveitar e junto a baunilha também. Isto é uma pasta de baunilha. Na receita vão ter uma colher de chá. Eu normalmente meço a olho, porque esta pasta, como ela é tão cara, que se a gente mete com uma colher, o que fica agarrado à colher já é prejuízo. Por isso eu mais ou menos que faço um cálculo e mais ou menos uma colher de chá.
E então, vou aqui incorporar agora a baunilha e o ovo e esta mistura vai logo começar a ficar sarapintada da baunilha. Vocês, se não tiverem pasta, poderão usar extrato. Se preferirem ainda incrementar mais, podem usar, obviamente, vagem. E vamos continuar a mexer. E o que vocês vão reparar, eu não sei se mas o que vocês vão reparar é que a mistura parece que quer talhar. Parece que quer talhar, mas à partida, se estiver tudo em ordem, ela vai ficar lisinha. Se a vossa, por algum motivo, não ficar tão lisinha, parece que ficou assim um bocadinho a talhar, é sinal que provavelmente o vosso ovo estava no frigorífico ou a vossa manteiga estava um bocadinho dura demais. Se tiverem o ovo também fora do frigorífico, fica assim. Estão a ver? Pronto. Agora, vamos juntar os secos. Eu aqui vou-vos dar um truquezinho para que as vossas bolachinhas fiquem mais delicadas. Vocês podem juntar, e eu vou-vos mostrar, vou tirar agora daqui. Temos aqui os ingredientes secos que nos faltam, portanto a farinha, os frutos secos, o fermento e a canela. E vocês podiam pegar nisto tudo, as quantidades que eu vos dei, e atirar para dentro da tigela. Só que, às vezes, as farinhas de frutos secos, e aqui no caso, eu não sei se dá, vocês não vão conseguir ter essa noção, mas aqui a farinha de avelã, ela é um bocadinho mais granulosa. Então, se nós queremos fazer umas bolachinhas muito delicadas, sobretudo cortadas com cortadores, pode às vezes estes grãozinhos de avelã fazer com que a bolacha fique ali com uma aparência granulada. Não é um grano, é apenas um pedacinho de avelã. Mas normalmente faço, e acho que resulta melhor, é pegar, pode ser um 2, 3, um liquidificador, qualquer coisa que tenha uma lâmina, vão a ver? E vou despejar lá para dentro todos os meus ingredientes úmidos. Nós podíamos fazer, úmidos não, secos, nós podíamos fazer isto só simplesmente com os frutos secos, mas se eu juntar a farinha, vai impedir que estes frutos secos soltem gordura. Muitas vezes quando a gente vai triturar avelãs ou amêndoas, acaba por ficar em pasta. Então, tendo a farinha, isso não acontece. É uma segurança. Então, eu vou deitar para aqui tudo, já fica frutos secos. Portanto, tenho aqui os frutos secos, a farinha de amêndoa e de avelã, agora a farinha normal, e vou aproveitar e vou já pôr aqui o fermento e a canela, que também são secos, e aproveito ainda uma voltinha aqui no triturador. Portanto, é 1/4 de colher de chá de fermento, é um pouquinho só de fermento, uma coisinha de nada. É importante, e vocês já vieram às minhas aulas presenciais, ou se já viram algumas receitas minhas noutras situações, é sempre muito, muito importante medirmos o fermento com colherinhas medidoras, porque o fermento é muito potente. Se nós pusermos fermento a mais, as nossas bolachas vão ficar muito inchadas. E só queremos um bocadinho de fermento para aligeirar um bocadinho a textura da bolacha. Então, respeitem essa quantidade e usem as colherinhas medidoras. Então, eu agora vou só isto aqui no triturador, vou seguir a tirar o meio. Nós temos uma posição um bocadinho, às vezes, ganha. Ok, está feito. Não é preciso preocuparem-se, não é nenhum tempo especial que nós vamos precisar de fazer isto. Basta 30 segundos, por aí, vocês vão logo ver que isto fica tudo da mesma cor. Eu até vou tentar mostrar para vocês. Já não se conhece aqui nem farinha de avelã, nem farinha de amêndoa, é tudo um pó só. Isto vai fazer com que depois as bolachinhas fiquem todas mais também com uma textura mais uniforme. Pronto, despeja-se isto tudo aqui. Como já tínhamos todos os nossos ingredientes secos, agora é só misturar e já ficamos com a massa feita. Se vocês fossem fazer com pistácio, agora aqui nesta parte iria ficar ligeiramente esverdeado.
fica. Depois também depende, se usarem, podem usar amêndoa com pele ou sem pele, avelã com pele ou sem pele, isso podem sempre usar. A única coisa que têm que ter em atenção em relação aos frutos secos é se eles devem ser crus, eles não podem estar torrados, senão depois, como a massa vai ao forno, vai ficar queimado, com ar queimado. Normalmente as linzer até se vêem mais com os frutos secos com pele. Eu tinha aqui as metadinhas que eu usei, a minha amêndoa não tinha pele, mas a avelã tinha. Portanto, isso podem usar das diferentes maneiras. Interfere na parte visual, ficam com um ar mais rústico quando têm a pele, eu particularmente gosto, mas isso é um bocadinho também, depende do vosso gosto. Agora, que deixei de ver a farinha, viram, fui misturando e vou fazer aquele clássico de pôr as mãos na massa só para aglomerar a massa. A massa não é para ser batida, é simplesmente para certificar que está toda bem envolvida e assim que a massa se deixar de ver farinha e se que a massa soltar praticamente toda da tigela, a tigela deverá ficar limpinha, quase ao ponto de voltarem a arrumar no armário e fica assim uma bola de massa. Ela fica molinha, mas não pega, estão a ver, ela não pega nada, só que é uma massa bem molinha e agora nós teríamos dificuldade em esticá-la. Eu vou só lavar as mãos e já volto. A massa é uma massa bem simples, quem está habituado a fazer bolachas não deve ter apresentado nenhuma dúvida. Vou só tirar... Sim. Temos aqui algumas questões. Então, uma delas é se pode usar farinha de amêndoa, logo diretamente. Em substituição da farinha normal ou em substituição da amêndoa moída? É que a amêndoa moída e farinha de amêndoa é exatamente a mesma coisa. É duas formas de falar do mesmo produto. Portanto, a primeira dos frutos secos, o que tu fizeste foi mesmo utilizar ou moer ou utilizar farinha de amêndoa e de avelã. O fruto seco moído, quer seja farinha, quer seja amêndoa, quer seja avelã, quer seja amendoim, esse fruto seco moído a gente pode sempre chamar farinha de amendoim, farinha de avelã, farinha de pistácio. No fundo, a farinha é alguma coisa moída, da mesma maneira que farinha de trigo é trigo moído. Portanto, a amêndoa moída e farinha de amêndoa é exatamente a mesma coisa, são conceitos sinónimos. Tá bom? Ok, Rita, outra questão é em relação à baunilha. Pode-se usar baunilha líquida e no caso de usar a vagem de baunilha, como é que se deve usar a vagem? A vagem, se nunca viram, são assim umas coisas compridinhas e o sabor da vagem está lá dentro. Então, para usar a vagem, o que vocês têm que fazer é cortar no sentido longitudinal toda a vagem, abrir ao meio, como se estivessem a abrir uma baguete, só que na totalidade, e depois vai-vos aparecer uma pastinha lá dentro, a gente chama o caviar da baunilha, e depois com as costas de uma faca raspa-se esse interior da vagem e é esse interior que se usa. Quanto à baunilha líquida, eu penso que deve-se estar a referir à essência de baunilha. Pode usar também. A diferença entre uma essência e um extrato é que o extrato, o próprio nome indica extrato, ele é extraído do próprio ingrediente que lhe dá o nome. Já a essência é uma coisa artificial. Normalmente é que mais comum de se encontrar nos supermercados. É mais baratuxa, mas é uma coisa artificial. É um sabor de baunilha muito, muito, muito diferente do que é a baunilha original. Se for a única opção que se tem, sim. Agora, de preferência, quanto melhor for a baunilha, mais saborosas ficam as bolachas ou o que a gente estiver a fazer. Mas, claro, a pessoa usa o que puder. Rita, aqui outra questão. Aqui uma aluna nossa diz que já fez as bolachas para serem cortadas e que ficaram melhor sem fermento. Pois ela achou que elas podiam inflamar e perder a forma. Há alguma diferença se não se usar o fermento? Se calhar pode ser a questão será que a farinha já tinha fermento?
quando fez isso e depois juntou mais fermento, aí sim pode ser que a massa tenha inchado demasiado. Se usou de base uma farinha com fermento e depois lhe vou juntar mais fermento da receita, aí já é fermento a mais. Mas aqui o fermento é muito pouquinho, é 1/4 de colher de chá, é mesmo muito pouquinho. O que vai fazer é, digamos que, aligeirar um bocadinho a massa. Se não quiserem usar fermento, não é preciso, não usam, e as vossas bolachinhas vão ficar mais, digamos, mais apertadinhas. A textura das linzer é um bocadinho mais airada, um bocadinho, daí o fermento, mas se for da vossa preferência que elas ficam um pouquinho mais sequinhas, se for da vossa preferência, também não tem problema. Não aconselho é porem mais, porque se puserem mais aí já vai ficar mesmo uma coisa completamente diferente. Mais dúvidas? Até agora não, Rita, obrigada. Okay. Pronto, então, nós agora temos 2 opções. A primeira delas vai ser levar esta massa ao frigorífico para esticarmos posteriormente. Então, nós, com todas estas massas, que são massas à base de manteiga, elas ficam sempre moles quando são acabadas de fazer. Então, o ideal é levarmos ao frigorífico, porque seria bastante complicado esticar esta massa assim. Então, levamos ao frigorífico, fazemos um quadradinho, um retângulo, como quisermos, e protegemos com película aderente. E vai assim ao frigorífico. Pode estar no frigorífico à vontade uns 5 dias. Se quiserem, podem congelar. Por exemplo, imaginem que querem fazer bolachinhas para o Natal e querem fazer uma produção grande. Podem já fazer a massa, se quiserem, hoje e depois, 2 ou 3 dias antes do Natal, descongelam no frigorífico e depois vão fazendo bolachinhas. Portanto, assim como ela está, neste formato, pode já ir para o congelador. Se quiserem fazê-las logo, ou amanhã, ou nos próximos 5 dias, põem no frigorífico e daqui a 1 hora, 2 horas mais ou menos, esta massa vai estar pronta a esticar. Quem tiver muita pressa e não tiver 1 ou 2 horas para esperar para esticar a massa, vou-vos dar aqui outra alternativa. Podem usar esta técnica para outras bolachas também, para qualquer bolacha deste género, que depois vão ter que esticar e cortar com cortadores, e é usar uma folha de papel vegetal ou 2. Eu aqui estou a usar uma que dobrei ao meio, mas se fosse maior quantidade de massa usaria 2. Portanto, o que vamos fazer é tipo uma sandes, pôr papel vegetal em baixo, a massa, e depois papel vegetal em cima, e com o rolo da massa vou já esticar a massa na espessura que eu quero. Com o rolo da massa, isto até pode ser bom para quem tem dificuldade em esticar massas e assim não precisamos sequer de usar farinha, portanto isto é bastante prático, e vou simplesmente com o rolo, escorrega um bocadinho aqui o papel, eu muitas vezes o que faço é pego no papel e prendo aqui à mesa com a barriga mesmo, e assim já não foge. E vamos esticando com o rolo até termos uma espessura que seria a mesma espessura que eu depois esticaria a massa quando fosse cortar. Seria mais ou menos com uns 3, 4 milímetros. Como estas massas, elas são umas sandes, na verdade, esta linzer é uma bolachinha que vai sempre recheada. Claro que podem pegar nesta massa e usar sem ser recheada, já não seria uma bolachinha linzer, não é? A bolachinha linzer, a característica dela é ser recheada. Mas podem perfeitamente, esta massa assim como ela está, é já muito saborosa, portanto pode servir simplesmente para fazer umas estrelinhas, fazerem qualquer coisa, formato que quiserem. Mas esta em particular, como vai ser para ser recheada, convém que ela fique fininha, porque senão nós depois vamos ter 2 bolachas que, se ficarem grossas, como vamos sobrepor 2, vai ficar uma bolacha muito basta, muito grossa, muito gordinha. Então vamos tendo este cuidado de deixar a bolachinha fininha,
não é transparente ao ponto da bolacha ficar muito fina e depois também queima rapidamente, mas pronto, eu estou satisfeita com a espessura da minha. E agora aqui vamos, estão a ver, a massa está, vou tentar mostrar, eu vou abrir aqui, eu vou tentar mostrar para aqui, ver se conseguem ver, está fininha, terá talvez uns 3 milímetros, e agora continua a estar mole, nós agora podemos pôr no congelador uns 10 minutinhos, ou no frigorífico, sei lá, 20 minutos, eu já fiz uma assim, antes da aula começar, tenho ali prontinha, igualzinha, vou buscar, para nós não estarmos aqui 10 minutos à espera, mas é exatamente a mesma receita que eu fiz há meia hora, por aí, antes de começar a aula. E esta, vamos colocá-la aqui no tabuleiro, ela convém estar direitinha, e vou-vos depois, esta é a que eu embrulhei, que estaria boa para usar daqui a 1 hora e tal, e vamos levar assim ao frigorífico. Vou primeiro usar a que já fiz, e entretanto, pode ser que esta também já fique mais firme e que também possamos usar para mais ideias. Então vou só ao frigorífico e entretanto vou pedir à Joana, que se tiver aí algumas dúvidas, que reúna para responder depois. Continuam. Estou a ver que estão a aparecer dúvidas, sim. Sim, então, em relação à lavagem da baunilha, a pergunta é sobre a quantidade que se utiliza quando tu dizes que existe uma quantidade de pasta, como é que é substituível na vagem? Normalmente eu faço 1 colher de chá de pasta equivale a uma vagem, mas dependendo da vagem, porque há vagens assim e há vagens assim muito raquíticas, portanto não há propriamente uma equivalência tão certinha, mas pronto, assim aproximado podíamos dizer uma vagem para 1 colher de chá de pasta. Rita, pode-se guardar qualquer massa, não é só de bolachas, mas de biscoitos, bolos, etc? Sim, bolos não. Bolos de forno, daqueles com massas moles, que levam ovos, bom, este também leva ovo, mas estas massas moldáveis, sim. Massas de moles mais líquidas, não, porque aí vai interferir com a estrutura do bolo. Tem que ser massas de biscoitos, de bolachas, este tipo de massas. Que a receita diz, faz a massa e leva ao frigorífico durante 1 ou 2 horas, isso podem fazer sempre. A maior parte é mais fácil, se calhar, assim, a maior parte destas massas que pede para ir ao frigorífico, podem fazer esta técnica e guardar no frigorífico e no congelador sem problema. Agora, não é para todos os bolos, não é? Nem para todas as bolachas, por exemplo. Há bolachas, a gente chama bolachas, mas não são feitas com estas massas. Estou-me a lembrar agora dos almendrados. Os almendrados são completamente diferentes. Então, não. Este tipo de massas, estas massas, aqui há centenas de receitas parecidas, estas podem fazer. Rita, é normal a massa colar-se às mãos? Não é normal. Isso é porque ou houve aí alguma questão com o peso de algum dos ingredientes, ou manteiga a mais ou farinha a menos, ou então o que está a acontecer é, se calhar está-se a mexer muito, há muita tendência de se meter as 2 mãos na massa, em vez de só uma, como eu fiz, e depois a mão fica coberta com massa e a massa não cola às mãos, o que está a colar é na própria massa. Então, essa pessoa que tem a massa a colar nas mãos, o que vai fazer é tirar a massa das mãos, vai lavar as mãos e depois volta com as mãos limpinhas e possivelmente, se pesou tudo bem, já não vai pegar. Se está a pegar, aí é porque houve aí qualquer problema nas medidas. Rita, o que é que acontece se a massa talhar? O que é que se faz? A massa, o que vai acontecer quando a massa talha é por causa da temperatura. Neste caso não tem problema nenhum, é continuar, porque quando a massa talha, o que acontece é água solta, no caso uma água que não conseguiu fazer uma homogeneização correta entre a água que está solta e a gordura, é isso que se faz numa emulsão.
Essa água solta é o que nós vemos quando acontece uma coisa que talha. Quando esta receita nós vamos pôr farinha a seguir, então a farinha vai absorver essa água solta e vai corrigir a massa, não tem problema nenhum. Neste caso, se estivéssemos a fazer outra receita, por exemplo um creme de manteiga, aí já não era o caso, aí como já não lhe vamos juntar farinha, não tem salvação nesse caso. Não, agora, tudo que a gente depois vá com a farinha não tem problema, ok? Rita, aqui mais uma questão, acrescenta-se mais farinha se tiver a massa a colar nas mãos e será qual? A farinha de trigo ou a farinha da mistura dos frutos secos? Não, sempre de trigo, mas não se deveria, ou seja, porque a massa se está a colar é porque já houve um erro de base. A gente pode pôr farinha para salvar e não deitar fora a massa, não vamos ficar nunca depois com umas bolachas iguais. Mas se põe sempre farinha normal de trigo. Agora, vai sempre ficar uma massa desequilibrada por algum motivo, mas pronto, sempre se salva, antes disso que daqui para o lixo, não é? Rita, as massas areadas ou quebradas para guardar têm de levar algum vinagre de cidra para não oxidar? Não, isso é se vocês quisessem guardar massas muito tempo, a gente vai guardar as massas 3 a 5 dias e é suficiente para se guardar massas no frigorífico. Às vezes esses truques o que vão fazer é, visualmente não estão oxidadas as massas, mas não deixa de ter ali ovo cru durante mais de 5 dias, ninguém vai querer isso, portanto não vale a pena. No meu ponto de vista não vale a pena, basta simplesmente respeitar os 5 dias de validade máxima. E em relação ao tempo que a massa deve estar no frigorífico, tu disseste 20 minutos? O tempo é dependendo da grossura da grossura de esticar. Se eu esticar a massa num pedaço assim mais grossinho, 1 horinha preferência. Se ela ficar... Esta aqui já fui buscar, entretanto com conversa, daqui a bocado tenho que lá ir por outra vez, que ela já está mal outra vez. Esta aqui, como é tão fininha, basta uns 20 minutos, até no congelador às vezes uns 10 minutos. Não há um tempo específico, o que vocês têm que ver é a textura da massa. Assim que ela já estiver durinha, eu já vos vou mostrar como é que ela tem de estar, assim que ela estiver durinha já podem usar, portanto é irem vendo, pode ser 10 minutos no congelador, pode ser 20 minutos no frigorífico, pode ser 1 hora, depende da espessura com que vocês as picaram. Rita, e finalmente, nós temos aqui uma cliente que nos está a ouvir do Reino Unido e diz que é um ambiente mais úmido e pergunta se para balancear se deverá colocar mais farinha ou mais amêndoas, porque sendo que a sua massa está um bocadinho, eu penso que é úmida. Não deveria, não deveria. Eu já vivi bastante tempo no Reino Unido, nunca tive problema de ter que mudar as massas por causa do clima. Pode ser, de novo, a mesma questão que disse há pouco, ou alguma coisa a pesar, às vezes se alguém em vez da balança se usou, por exemplo, chávenas e vai dar umas quantidades ligeiramente diferentes, não deveria, a umidade não deverá ser fator, no caso destas massas, de que elas tenham uma performance diferente. Agora, se a pessoa tem a massa que não consegue mesmo despegá-la das mãos, pronto, tem que pôr mais farinha para salvar, mas depois, de preferência, outro dia repetir e tentar ver e pesar direitinho para ver o que é que falhou. Porque a massa deverá ficar exatamente como a que eu mostrei há pouco. Ok, então vamos... Rita, obrigada. Vou aqui cortar para irmos adiantando isto e depois, se houver mais perguntas, fazemos um bocadinho mais à frente, porque senão vamos aqui atrasar um bocadinho com este processo. Então, esta minha massa, quando eu fui buscar ao frigorífico estava excelente, entretanto agora já não está tão excelente, porque já amolceu um bocadinho, mas pronto, eu vou tentar mostrar, senão vai ter que ir para o frigorífico mais um bocadinho. Então, o que nós vamos fazer, eu tenho aqui uma série de cortadores, é o que eu tenho para aqui, e o que nós vamos fazer é, sempre que fizermos uma bolachinha, vamos cortar 2 bolachas iguais, porque as linzas, como eu vos disse, são tipo umas sandes, não é? Então, tudo o que fazemos, vamos fazer a duplicar. Então, eu vou cortar uns formatos, portanto, cortei um,
vou cortar outro. Posso cortar dos formatos que eu quiser. Vou tentar levantar a bolachinha, ver se consigo. Ela está muito molinha. Não se consegue. Pronto, estão a ver? Eu agora vou colocar aqui num tabuleiro, já tenho aqui forrado com papel vegetal e vou colocando aqui as minhas bolachinhas. Entretanto, já tenho o forno ligado também a 180 graus. E vou fazer isto agora até terminar esta massinha. Vou fazendo com vários formatos, obviamente que nós estamos no Natal e, portanto, umas arvorezinhas são sempre bem-vindas e o que pode ser interessante é, se virem que a massa está um bocadinho molinha, ficou mole, entretanto, podem cortar todos os formatos e deixar assim, já vos explico como, eu vou fazer isto para ser mais seguro. Este aqui é um marcadorzinho. Eu lembrei-me de trazer esta ideia para vocês fazerem os marcadores de mesa. Isto são cortadores mesmo com este tipo parecem umas etiquetas. Então, isto pode ser engraçado para escreverem aqui nomes e fazerem esta ideia como uns marcadores de mesa. Então, vou cortar também 2. Tentando aproveitar ao máximo, aqui fazendo, quem jogou Tetris sabe que isto é uma arte, estarmos aqui a ver, aqui tem outra árvorezinha de Natal e vou sempre fazendo o mesmo, não é? Cortando dois formatos de cada. Tenho aqui outro marcador, não sei qual é que vai resultar melhor. Pronto, então, aqui vou fazer isto. E imaginem que a minha massa agora ficou muito mole. Tenho assim cortado, levava outra vez ao frigorífico um bocadinho e depois já podia facilmente tirar, estão a ver aqui os formatos. No caso eu acho que vou conseguir, porque ela estava boazinha. Se vir que daqui a bocado não consigo, então levo para o frigorífico, vai ou até levo ao congelador 5 minutinhos e como a massa está muito fininha, é muito fácil depois dela voltar a ficar mais dura e nós podemos-la manipular mais facilmente. Eu não sei se... Rita, Sim? Estás a usar o forno com ventilação? Eu uso sempre com ventilação, mas isso o forno, cada pessoa é que vai ter que decidir o que é que funciona melhor no caso da casa da pessoa. Porque se eu disser que estou a fazer com ventilação, posso estar a induzir em erro alguém que, no caso dessa pessoa, funcione melhor sem ventilação. Portanto, cada pessoa, isso do forno, é que vai decidir e é que vai ver com o que é que costuma fazer, com o que é que costuma resultar melhor. Porque para já há fornos sem ventilação. Ainda há bocadinho no curso que tive de manhã falámos disso e eu digo sempre isto. Imaginem que eu digo que o forno é com ventilação. Uma pessoa que tem forno sem ventilação ou uma pessoa que tem forno a gás vai ficar a achar que não vai conseguir fazer. Outra pessoa que tenha forno com ventilação, mas se calhar tenha uma ventilação muito agressiva, pode não ser benéfico. Então, o que eu sempre proponho é que se faça o teste e que a pessoa faça o teste, até se vai fazer 2 fornadas, uma coisa com ventilação, outra coisa sem, e assim fica logo a perceber o que é que lhe funciona melhor. Das próximas bolachas que fizer, já sabe, porque o que funcionar bem para umas bolachas vai funcionar bem para outras. Portanto, só precisam de fazer este teste uma vez. E assim já vão saber, olha, no meu forno é bom com ventilação, olha, no meu forno é bom sem ventilação. Porque às vezes a ventilação o que faz é que é tão agressiva que pode ressecar ou pode queimar mais rapidamente. Então, a questão de, às vezes, de estar a dizer que é com ventilação ou sem, pode induzir em erro. Pronto, eu tenho aqui as minhas primeiras formazinhas feitas, eu já vou mostrar aqui, só queria explicar que esta massinha que nós temos aqui, nós podemos voltar a uni-la e voltar a esticá-la aqui entre o papel e levar de novo ao frigorífico ou ao congelador e de novo daqui a uns 20 minutos, se eu quisesse, já tinha aqui então mais massa pronta para esticar.
Eu vou esticar aqui, vou-vos mostrar e vou levá-la também. Esta até vou levar ao congelador, ver se ainda a conseguimos usar. Já tinham feito assim, bolachinhas entre papel vegetal, com esta técnica. O papel vegetal podem ir reutilizando depois para estar sempre a levar as massinhas aqui no meio. E depois, no final, se quiserem, até podem utilizar para cozerem algumas bolachinhas. Então, já vai. Pronto, eu coloquei no congelador. Eu vou-vos só mostrar aqui como é que está o tabuleirozinho. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5 tipos de bolachas. Portanto, são 10 bolachas, mas vão resultar sendo em 5. Eu vou já cozendo estas, mas antes delas irem ao forno, a característica principal, então, destas bolachinhas é que elas têm, normalmente as bolachinhas Linzer clássicas são estas aqui, estas redondinhas, normalmente até com uns efeitozinhos ondulados, é o clássico das bolachinhas Linzer, e elas têm sempre um buraquinho no meio que depois é onde nós vamos pôr a compota. Nós depois pomos compota nesta e depois vamos sobrepor e vai aparecer a compota aqui no meio. Portanto, isto é o clássico das Linzer. Agora, nós podemos pegar nesta ideia e aplicar a estas outras Linzer num contexto natalício. Por exemplo, as árvores, eu posso vir aqui com um cortador redondo muito pequenino, também pode ser um bico de um saco de pasteleiro, e fazer aqui uns buraquinhos para fazer como se fosse depois luzes de Natal. A mesma coisa aqui nesta. Tenho que ver se arranjo aqui algum palitinho para tirar o excesso. Começa aqui a sair. Pronto, a mesma coisa aqui. Este já não quer sair. Ai, coitado. Consigo. A massa também já está molinha, mas pronto, tiramos aqui. Se tiverem um palitinho de churrasco, é melhor para tirarem, mas eu não tenho aqui, vou só aqui. Aleijei aqui a minha arvorezinha sem querer, vou aqui compô-la para ela não se zangar. Pronto. Então, isto seria para as árvores. Aqui, por exemplo, isto é obviamente mais fácil de manipular se estas coisas estivessem duras, não é? Se a nossa massinha estiver mais dura. Então, o que é que eu andei a ver? Andei à procura de uns cortadores em formato de letras e encontrei, felizmente, não tinha todos, mas deu as vantagens de ter um nome pequenino, consegui encontrar aqui um R, um I, um T e um A para escrever Rita. E o que vou fazer é, numa destas metades dos metais marcadores de mesa, escrever Rita e depois, quando for unir as minhas bolachas, vai aparecer o Rita com a compota. Pronto. Não sei se vou conseguir, porque a massa está um bocadinho. Vou conseguir. Pronto. Estão a ver? Conseguem ver? Pronto, depois vão ser naqueles buraquinhos que eu vou escrever Rita. Não sei se consigo tirar daqui também, seria bom. Olha, estou a conseguir, portanto vamos seguir. E assim, se um correr mal, já temos o outro. Ah, que parvoíce, olhem o que eu fiz, cortei os dois da mesma. Não faz mal, daqui na próxima fornada corto duas bases. Pronto, tenho que me lembrar. Ok. Estes acho que vão ficar muito engraçados. Ok, pronto. Quem se chamar Maria Francisca já é mais difícil, não é? Tem que ser uns cortadores um bocadinho grandes. Pronto, vou passar para aqui, então, este aqui, para não estar a martirizar os cortadores,
Vamos fazer aqui só umas rodelinhas, só assim também vai ficar giro. Pronto. Só assim, uma gracinha. Então, vou levar este ao forno. E agora, esta outra massa que entretanto estava no frigorífico, vou esticá-la da maneira tradicional, para vocês também verem a maneira tradicional. Há pessoas que vão preferir, que é com um pouquinho de farinha, na bancada, a massa tem que se descompactar um bocadinho, porque ela estava no frigorífico. Esta lembro que estava no frigorífico para aí há uma hora, eu comecei antes de começar a aula. E vou esticá-la também com o rolo. E o que é importante nesta fase? É ir vendo que não está pegada à mesa, portanto a gente vai esticando e vai sempre levantando a massa. Qual é que é o erro principal que muita gente faz ao fazer este tipo de massas? É, põe a massa na bancada e começa a esticar, sem tirar a massa, vai só rodando o rolo e às tantas vão ver e está a massa toda pegada em baixo. Então, se vocês forem esticando e girando a massa, tem-se um controle melhor e conseguimos ter uma noção melhor de que a massa está solta. Estas pontinhas que vocês veem na massa é as pelinhas da avelã. E é ótimo, é suposto mesmo. Pronto, esta aqui também está esticadinha, mais ou menos, os tais 3 milímetros de espessura. E agora vou fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, vou pegar na massa e vou cortar nos formatos que eu quiser, sempre tendo cuidado de fazer duas formas iguais. Portanto, agora, primeiro antes que me esqueça, vou fazer duas destas que são as bases daquelas que estão ali, que eu uso o meu nome em ambas. E vou agora, por exemplo, brincar com um bonequinho destes. Vamos ver o que é que lhe podemos fazer. Rita? Sim. Rita, quanto tempo é que vais colocar no forno e a que temperatura? Temperatura 180. O tempo é até elas estarem cozidas. Isso vai depender, obviamente, de vários fatores. Vai depender da grossura, vai depender do forno, mais ou menos entre 10 a 15 minutos. Mas isto é sempre relativo. Nunca se prendam com os tempos no forno. Eu sei que é uma coisa que muita gente que tem mais inseguranças a fazer coisas, que gostariam que a resposta fosse muito taxativa. São 10 minutos, ou são 12, mas não é assim. Às vezes a gente estar a dar o tempo exatamente mesmo pode, é como eu disse, ao forno, pode às vezes induzir em erro. Então, a partir dos 10 minutinhos a gente começa a espreitar. E depois vai vendo, está bem? Até elas estarem douradinhas. É muito fácil ver porque é muito visual. Pronto, já cortei umas quantas. Vamos sempre colocando no tabuleiro e depois, quando já estiverem no tabuleiro, é que nós vamos retirar os miolinhos, aqueles formatos que nós queremos retirar, retira-se sempre aqui no tabuleiro. Portanto, vamos pondo aqui e quando já tivermos então os formatos que a gente quer, é mais fácil de manipular ali. Não perde tanto o formato. Se eu fizer aqui, tenho aqui uma rodelinha e depois venho aqui e corto este miolo. Eu corto aqui o miolo e depois vou pegar nisto e vou pôr no tabuleiro, posso correr o risco de chegar ao tabuleiro e desenformar. Pronto, desenformar, ou seja, perder a forma. Esta massa vou voltar a esticá-la da mesma maneira. Portanto, isto agora é fazer isto até terminar a massa. Não sei qual é que foi o método que preferiram. Eles os dois têm vantagem. O outro tem a vantagem de estar no frigorífico menos tempo.
Mas este, por outro lado, é mais seguido, porque o outro eu agora estiquei, lá tive que levar ao frigorífico outra vez, e vou ter que, daqui a bocado estico e depois vou ter que levar ao frigorífico outra vez. Este aqui, ao menos é seguido, a pessoa espera ali 1 hora e tal, está no frigorífico e depois pode ir usando continuamente. Também se vissem que a massa está muito molinha, também poderíamos levar ao frigorífico, mas à partida, se não estiver muito calor, como é o caso do dia de hoje, podem continuar a fazer. Pronto, agora vamos fazendo umas estrelinhas. Eu vou fazer a massa, como tem ali aquela, há aqui no forno, vou esperar e vou fazendo um bocadinho mais de massa. Vou aqui pôr o meu temporizador para não me esquecer da massa, que a gente estamos aqui entretidos a falar e podíamos nos esquecer. Aqui um destes. Pronto, acho que já temos aqui umas boas bolachinhas. Entretanto, vamos pôr aqui, ver que formatos é que lhe vamos cortar no meio. Tenho aqui mais cortador. Ver se me inspiro aqui para fazer umas coisas giras. Ou se alguém tiver alguma ideia, que a gente possa reproduzir. Vamos então colocar no tabuleiro. Esta receita dá à vontade os 2 tabuleiros de bolachas. Não vos posso dizer exatamente quantas bolachas, quantas unidades de bolacha, mas deixem-me cá ver que eu tinha aqui uma coisa. Não vos posso dizer exatamente as unidades das bolachas, mas 2 tabuleiros, assim acho que mais ou menos conseguimos perceber por volume. Estas aqui, eu tinha aqui, mas não os encontro já, uns cortadores muito pequeninos em formato, eram uns quadradinhos que eu tinha aqui, mas vou fazer com os redondinhos. Era para fazer as janelinhas de uma casa, mas vão ser umas janelinhas redondas neste caso, pronto. Vamos fazer umas janelinhas redondas, é uma inovação. É uma casa moderna, uma casinha moderna, pronto. Vamos aqui encaixar. Para quem gosta de frutos secos, realmente são umas bolachinhas mesmo muito boas. Vou tirar isto aqui, já vou limpar isto. Rita, Sim. em relação aos frutos secos, pode-se utilizar noz, caju, pistácio? Qualquer fruto seco que se queira, ou até uma mistura de frutos secos, como foi o caso que eu fiz. Então, o que é que a gente tem aqui que possa usar? Olha, deixa eu lá. Por exemplo, eu aqui nesta... Vou deixá-las mais 2 minutinhos. É um bocado ir vendo. Pronto, aqui tenho uma estrelinha, vou cortar, fica com um ar também bastante natalício. E aqui, por exemplo, o meu bonequinho, às vezes encontrar uns palitos perdidos. Hoje eu queria não encontro. Vou tentar fazer aqui, faço com este que é maiorzinho, uns botõezinhos no meu boneco de gengibre, por exemplo. Aqui a minha estrelinha também vamos lhe fazer aqui no meio. Estas árvores, aqui vou de novo tentar fazer aqui com um nome, aqui. Pronto. E acho que está. Estas arvorezinhas por enquanto vou deixar assim. Bom, vai ao forno.
perceberam a dinâmica até agora? A Joana por aí, vou aqui fazer a arrumação da casa para seguirmos. Até agora não há questões, Rita. Não sei se é bom ou se é mau. Não sei se é bom ou se é mau. Bom, vamos esperar que temos ali. Faltam 6 segundos. Vou lavar as mãos, entretanto, isto vai apitar. Já está. Vou tirar aquelas primeiras que estão no forno. E agora, quando elas saírem do forno, vai ser já, neste momento, vou pô-las aqui para vocês verem. Rita, continua a ter aqui uma pergunta que é: qual é a dica para saber quando é que elas estão prontas? É olhar para elas e, se puderes focar agora aqui, é ver que elas estão douradinhas. Uma coisa é a massa estar crua e que fica brilhante e percebe-se que está crua. Outra coisa é uma massa queimada, que está muito escura e cheira a queimado. Portanto, o que a gente quer é ali aquele meio termo em que elas já não estejam cruas e ainda não estejam queimadas. Que é quando estão com uma aparência bem sequinha e douradinhas, sobretudo nestas partes dos rebordozinhos, como são mais pequeninos, acabam por secar e escurecer mais rapidamente. Como, por exemplo, aqui estes formatos que têm assim bicos, têm tendência a ficar mais escuros nos bicos. Eu não sei se conseguem, esta está bem quente, mas eu vou ver. Então, quando se vir que está aqui já a ficar bem douradinho, tem que se tirar, porque senão vai acabar por queimar, mesmo que no centro esteja um bocadinho mais branquinho. Quando elas saem do forno, se alguma delas estiver um bocadinho abaulada por algum motivo, e isto acontece muito também porque a massa entretanto já estava molinha, vocês sabem com aqueles alisadores de bolos é o ideal, mas eu esqueci-me de trazer para aqui e fui ali buscar uma coisa lisa que também serve. Podem, assim que elas saem do forno, mas logo assim que saem do forno, passá-las a ferro. O que eu estou a fazer é isto. É mesmo só passá-las a ferro, que elas vão ficar mais direitinhas. E assim... Duas questões. Sim. Primeiro, pode-se usar papel siliconizado em vez de vegetal no tabuleiro? Sem problema. Sem problema. Ok, e a outra questão é se já experimentaste com pistácio e caso já tenhas usado, o que fruto seco é que achas que fica bem com pistácio? Ou só pistácio? Pode ser só pistacho ou, sim, já experimentei, é ótimo. Pode ser só pistacho ou, aliás, a pessoa se vai usar pistacho, quer é que o pistacho brilhe, não é? É um fruto seco tem tanta personalidade, portanto eu usaria só pistacho. Agora, pode-se usar juntamente com o pistacho amêndoa, mas não é por uma questão de ficar melhor, é porque é mais barato, então aí já por uma questão económica, pode-se usar metade pistacho, metade amêndoa, porque o pistacho é muito caro e assim fica um bocadinho mais barato, mas por questões de sabor eu usaria só o pistacho. Agora, estas aqui vão ficar a arrefecer numa grelhazinha que eu vou buscar. Vamos colocá-las aqui numa destas grelhazinhas. Ao contrário. Que é para elas arrefecerem rapidamente. E também para... estão a ver como estão bem douradinhas por baixo? E também, e cheiram muito bem, estão super têm um aroma ótimo a frutos secos, à canela. Se tivéssemos posto citrinos ainda mais, então agora elas vão ficar aqui a arrefecer, só as podemos rechear depois de dias. Vamos tentar que não haja aqui nenhum acidente com estes. Vou espreitar as outras. Rita, achas que se pode usar pinhão?
Nunca usei, mas acredito que não haja problema. Agora, a questão do pinhão, além da pronto, de ter que ir apanhar, saltar um banco antes de fazer, é que o pinhão, ele pode ser um bocadinho seco. Eu nunca experimentei, mas tenho receio que fique uma massa um bocado cara e que depois o sabor não seja condizente. Portanto, acho que se pode experimentar, se calhar experimentar ali fazer meia receita, mas acho que sim, acho que deve experimentar para depois para tirar a tema. Rita, quem usou ou quem só tinha amêndoa torrada, qual é o maior cuidado que se tem que ter no forno? Vai provavelmente queimar, não é? Porque a amêndoa já está torrada. Quando vai ao forno, vai continuar a torrar. E, portanto, a amêndoa, como ela, de estar torrada a estar queimada, vai muito pouco tempo. Se alguém torrou algum dia a amêndoa e deixou queimar, sabe que é em questão de segundos. Portanto, a preocupação que vai ter é cozer as bolachinhas pouco para elas não queimarem, para a amêndoa que está na massa não ficar com um sabor mais forte. É tudo, Rita, obrigada. Pronto, então enquanto esperamos que temos ali a massinha à espera para rechear e temos aqui um bocadinho de massa que sobrou, lembrei-me de vos dar um mimo extra, uma receita extra e montar também a tarte Linzer, portanto fazer a versão Linzer não só das bolachas, mas também da tarte que se faz exatamente com os mesmos elementos. A massa é igual, só que em vez de nós pormos assim, cortarmos em cortadores, vamos usá-la para esticar e forrar uma tarteira. Eu vou fazer umas tarteiras pequeninas, podem perfeitamente, a receita que eu vos dei, portanto, a receita que me dá para fazer 2 tabuleiros de bolachas, dá para fazer uma tarte grande, para aí com os 25 centímetros de diâmetro. Esta segunda fornada está muito mais bonita do que a primeira, porque a massa estava mais fria. As massas, quando estão muito fininhas, têm a vantagem de arrefecer muito rápido e de ir ao frigorífico e ficar duras muito rápido, mas têm a desvantagem de também ficarem novamente moles muito rápido. Foi o que aconteceu. Eu fui buscar a massa, entretanto, entretive-me aqui a responder a dúvidas e a massa, como estava tão fininha, também amoleceu. E a segunda massa, que era aquela que que eu já tinha feito há um tempo, está mais, as formas estão mais direitinhas do que as primeiras. Já vos mostro. Bom, então, com este restinho de massa, e a massa já está um bocadinho molinha, mas ainda dá para nós fazermos. Vou pôr farinha aqui na bancada e vou esticar, obviamente, como eu estou a fazer esta tarteira tamanho quase individual, portanto eu vou esticar de maneira a que me caiba na tarteira. E a massa já está mesmo molinha, mas vai dar. Pronto, é só para vocês verem como é que poderiam fazer uma tarte. Eu acho que toda a gente vai reconhecer que tarte é que é. Portanto, agora vou com cuidado transferir. Não precisam de untar a tarteira. E vou forrar a tarteira com a massa. Retiro o excesso. E dou aqui um jeitinho. Quem veio aqui ao curso das tartes comigo, ao curso presencial, já sabe todos estes truquezinhos de fazer isto lindinho, rapidamente, que é dar aqui um jeitinho de lado, retirar o excesso com uma faca, porque é importante que esteja toda da mesma espessura. Pronto. Agora, aqui
só tirar as bolachinhas, que entretanto já estão. E uma outra já estão demais. Olha, estão a ver? Aqui estas estrelinhas já ficaram um bocadinho tostadinhas. Para fazer a tarte Linzer, o que eu vou fazer é cortar aqui, isto é um bocadinho de compota de framboesa que eu tenho, começou aqui a babar e tudo, ela já está aqui há um bocado. Este é um bocadinho de compota de framboesa e eu vou rechear aqui a minha tartezinha. Vou só dar-lhe aqui um toque para ela ficar mais direitinha. É uma tarte muito prática de se fazer, porque não é preciso, a pessoa nem tem que fazer recheio. O recheio, podem, quer dizer, se quiserem podem fazer uma compota, mas esta é de compra, porque é bem mais, para mim é bem mais prático. Agora com este restinho mesmo de massa, vou cortar aqui umas tirinhas. Se nós tivéssemos uma carretilha seria o ideal, aquelas carretilhas que ficam assim onduladas. E vou cortar umas tirinhas para pôr por cima da minha tarte. Rita, pode-se usar compota de abóbora, por exemplo? A qualquer compota que vocês queiram. A tarte Linzer original, ela é feita com uma compota de frutos vermelhos, tanto de morango, framboesa, porque tem aquele contraste de cor e também o contraste do sabor dos frutos secos com os frutos vermelhos. Essa é a tarte Linzer original, assim como as bolachas Linzer original deverão ter um recheio de frutos vermelhos. No entanto, vocês podem fazer com outras coisas, sim, sem problema, com qualquer sabor. Da mesma maneira, como eu vos disse, que a tarte Linzer original é feita com avelã e amêndoa, mas que a gente pode fazê-la com pistachos sem problema. Vou cortar assim umas tirinhas, se calhar mais fininhas. Rita, sim. Se usasses a massa com pistácio, o que é que recomendavas como doce? Framboesa também ficaria ótimo. O pistache e a framboesa ligam tão bem, são melhores amigos. Pronto, vou pondo assim umas tirinhas e agora pressiono aqui e agora ponho alternadas, tenho que ir cortar mais. Vai ser aproveitar esta massinha mesmo até às últimas. Ainda me cabe aqui uma, não, já não cabe, vou esticar este restinho, não sei se estão a conseguir ver, é mesmo um restinho, mas tudo se aproveita então, isto. Rita, em relação à pergunta sobre a casa de gengibre, a questão era mesmo saber se essa massa permitia fazer uma casa, uma casinha. Sim, isso sim. É uma massa boa para isso. Tem estrutura. Vamos aqui pôr. Pronto. Olhem que coisa amorosa fica. Portanto, esta tarte também acaba por ser uma tarte quase natalícia, apesar de não ser da nossa tradição. E nós poderíamos também, em vez destas risquinhas, eu poderia ter feito uma tarte e ter posto uma árvore de Natal por cima. Não sei se... deixem-me cá ver. Querem, voltem lá. Fazemos mais uma com aquela massa que tenho no frigorífico. Olha, vou fazer uma batota, está bem? É assim, como aquela massa que eu fiz ainda não está muito boa para esticar, eu tenho aqui um restinho de massa que me sobrou do curso de manhã. Isto são bolachas, é uma massa de especiarias, mas seria a mesma coisa, está bem? Façam de conta que esta é a Linzer, é só para vos explicar como é que poderiam fazer com a Linzer. É uma pequenina batota, vá. Mas não digam a ninguém, fica só entre nós. Pronto, esta está bem durinha, está bem boa. Aliás, tudo o que os formatos que fizermos,
Também podiam fazer com bolachinha de manteiga, com bolachinha de especiarias, que é o caso desta. Pronto, a mesma coisa, vamos pôr numa tarteira. Se fosse numa tarteira grande, ficaria também muito gira esta ideia. Já vos vou mostrar. Esta está dura demais, esta massa. Vamos fazer aqui, retirar o excesso. Estão a ver como sai um bocadinho de massa por aqui? Quando a gente aperta à volta, retiramos. Damos um jeitinho aqui. E agora, aqui, em vez de usar doce de framboesa, vou inovar e vou pôr Nutella, por exemplo. Portanto, estão a ver que podemos... Eu nem vou encher isto muito, porque depois preciso para as bolachas e depois já fica um pouco... Então, fazemos de conta que isto está assim muito cheio, que não está, mas fazemos de conta. Isto agora em casa lambice, não é? E agora com a outra massa, em vez de fazermos as tirinhas, o que vamos fazer é uma tarte decorada de Natal. Fica muito, muito giro e com a massinha Linzer fica mesmo muito delicado e saboroso. Portanto, esticamos, tal como se fôssemos esticar as tirinhas. E agora o que eu vou fazer é procurar aqui entre os meus cortadores um cortador de árvore que fique aqui bonito e quem diz árvore diz uma casinha, uma estrela. Eu vou ver se consigo mostrar-vos, por exemplo. Estão a ver, podia pôr aqui uma estrelinha, podia pôr um coração. Olha, uma estrela grande, ficava bem justinha aqui, mas vamos nos centrar aqui numa árvore, queria ver se havia aqui alguma maiorzinha. Acho que esta é mais gira. Exatamente, pronto. Então eu vou cortar aqui a árvore e em vez de pôr as tiras, vou simplesmente pôr a árvore aqui. Pronto. E é uma ideia super simples e que resulta muito bem. Tanto numa tarte grande podem fazer várias arvorezinhas, podem ir dispondo várias arvorezinhas até completar o vosso círculo de tarte, ou então pronto, podem fazer individuais, se tiverem estas tarteiras, fica muito engraçado também. Até se tiverem forminhas de muffins, assim, este tipo de forminha, se tiverem, pronto, dá para fazer uma mini tartezinha individual. Agora, Rita, como é que desenformas as tarteletas? Simplesmente, depois de elas estarem cozidas e frias, com uma pontinha de uma faca e elas saem. Estas massas nunca têm problema para desenformar. Elas desenformam muito bem porque têm muita manteiga. Se tiverem dificuldade, há pessoas que têm mais dificuldades, há estas mesmas tartezinhas, até acho que há aqui umas que eu posso mostrar. São iguais, mas têm o fundo falso. Portanto, para quem tem mais dificuldade, é só dar um jeitinho e depois puxar para cima e esperemos que não caia, mas a tarte sai. Portanto, é um bocadinho depois irem adaptando a vocês também, às vossas dificuldades. Às vezes nós temos dificuldade numa coisa e andamos ali a tentar, quando é tão fácil solucionar
hoje temos tantas opções diferentes, podemos solucionar de uma maneira simples. Neste caso, estas tarteletes com fundo falso podem ser uma boa ajuda para alguns. Vou só aqui dar alguns minutinhos, eu não sei se aquelas tarteletes vão estar prontas. A desenformar não vão estar, porque elas precisam de ser desenformadas depois de frias. Porque a compota, quando sai do forno, ela sai do forno muito quente e líquida. Ela só depois de estar a temperatura ambiente é que volta a gelificar e a ganhar corpo. Se nós as formos tentar desenformar, como muitas vezes temos que dar um jeitinho e quase que virar a carteira para a tartelete sair, podemos correr o risco de não só ficarmos com a tarte desmanchada, mas pior ainda queimarmos-nos, porque a compota virá para a nossa mão. Vou só lavar as mãos. Rita, o creme no forno não tosta? Tens que ter algum cuidado especial agora para ver esse tipo de tarteleta em relação à bolacha? Não tosta não. O que vai acontecer é que ele vai, digamos que, reduzir. Imaginem, vocês estão a fazer uma compota. Já fizeram, se calhar alguns de vocês já fizeram compotas. O que é que acontece no tacho? No calor do tacho, a compota, à medida que vai fervendo, vai ficando mais espessa e vai, depois fica mais presa, não é? Depois de fria, fica mais dura. No fundo, o forno o que vai fazer é que vai continuar a cozinhar a compota. Então, esta compota, eu não tenho aqui, acho que o frasco, mas vocês viram a consistência dela, não é? Fluida. Quando está no forno, depois dela sair, ela vai ficar um pouquinho mais compacta, vai ficar quase como uma geleiazinha, mas não tosta. Se tostar é mau sinal, é sinal que o forno estava demasiado quente. Rita, é necessário untar as forminhas ou a manteiga da massa é suficiente para ser fácil de desenformar? Não é necessário. As massas com muita manteiga, como estas massas, não é necessário untar a forma. Se a pessoa sentir essa necessidade, poderá fazê-lo, mas não é necessário. Rita, podes criar as bolachas com uma ganache de chocolate? Sim, só que a ganache preferencialmente deveria ser conservada no frigorífico, porque estamos a falar de natas. Então, se ficar fora do frigorífico, uma coisa é ficar de um dia para o outro, num ambiente frio, como é o inverno, não tem tanto problema. Mas estas bolachas aguentam bastante tempo. Se a gente fizer com compota, a compota à temperatura ambiente não se estraga, pode durar uma semana à vontade. Portanto, com ganache depois tem esse problema mas podem ter, por exemplo, as bolachinhas feitas e rechear no dia que as forem comer ou oferecer. E assim já podem. Então, aqui com estas que estão um bocadinho mais cozidinhas, mas pronto. Então, agora vou-vos aqui mostrar a diferença entre quando a gente usa uma massa que está mais molinha e uma massa que está mais durinha, que é como se quer. Estas, olhem lá, é o mesmo cortador, ainda bem que isto aconteceu, porque assim vocês também veem a diferença. É o mesmo cortador. Vejam como esta manteve o formato. É este. Esta manteve o formato, estão a ver, encaixa no cortador, e esta não, sobra-me bolacha, porque a massa estava molinha. Então tem tendência a ficar um bocadinho mais tosco o formato. Por isso é que é bom vocês terem esta noção e esta rapidez de fazer com a massa fresquinha, está bem? Aqui às vezes a gente acelera um bocadinho, estamos neste contexto. Portanto, às vezes acabamos por tomar estas decisões, pronto, para acelerar. Mas, de facto, esta massinha eu deveria ter posto um bocadinho no frigorífico antes de a transferir para o tabuleiro. Mas assim, pronto, também dá para vocês perceberem. Isto pode-vos acontecer em casa. E olhem, por exemplo, estes bonequinhos estão super direitinhos. Foi já da segunda massa. Da mesma maneira, olhem as árvores também. Onde é que não, estas são daqui da mesma. Pronto, acho que estas já são todas da mesma. Tá bom?
era esta que eu ia mostrar. Também está super direitinha em comparação aqui a esta. Mas pronto, vamos recheá-las. Rita, sim. Quanto tempo podes conservar as bolachas já recheadas? Elas aguentam bem aí, eu diria, uns 3 a 4 dias recheadas. Possivelmente até aguentam mais, mas para ser sincera, na minha casa mais de 3 dias também não duram. Mas elas acabam por ficar, como não se vai pôr muita compota, agora vou-vos explicar como é que a gente vai fazer, não se vai pôr muita compota, a compota não tem, não é tanta ao ponto de passar a umidade para a massa, até porque esta massa é uma massa relativamente impermeabilizada, não é? Ela tem um bocadinho, tem a gordura dos frutos secos e ajuda a manter um bocadinho essa impermeabilidade. Não vamos empapá-las de doce, vamos só pôr um pouquinho, isso também vai contribuir para que o doce não as torne demasiado úmidas. Mas eu diria talvez uns 4 dias. Depois não é que elas fiquem más, vai-se notar que são um bocadinho mais molinhas, mas lá por isso também não deixam de se comer. Acho que me faltam aqui Rita, este tipo de massa sai já a rijo do forno ou podemos retirar as bolachas meio molinhas porque quando arrefecerem vão ficar duras? Elas ficam bem durinhas, não sei se estão a ouvir, estão crocantezinhas, estão boas. Elas quando saem do forno estão amolecidas, mas dá para serem manipuladas. Isto é ali das tartinhas. Estão lindas, mas ainda vão demorar. Eu vou pondo tempo para não me esquecer que as tenho no forno. Dá para manipular, vocês podem as tirar do forno e foi o que eu fiz. Eu tirei-as do forno e imediatamente, passado aqui 1 minuto, peguei nelas e coloquei nesta grelhazinha. Portanto, estão mais moles, mas ainda assim manipuláveis. Eu agora agrupei-as aqui 2 a 2 a pares e o que eu gosto de fazer, por exemplo, estas aqui que são as redondinhas, eu gosto de rechear a parte escura, ou seja, a parte de baixo, para que fique as metades mais bonitas para fora. E eu consigo fazer isso nas redondas, consigo fazer isso também nas arvorezinhas, posso ir fazendo isso em todas as bolachinhas, mas isto é mesmo uma questão estética e de gosto. Há quem prefira tê-las assim, de maneira a que a parte de trás seja mais lisa, mas eu gosto que elas fiquem assim mais casadinhas e ficam bonitas da frente e de trás. Portanto, vou fazendo isso com todas elas e agora vou então abrir assim, de maneira que consiga ter aqui pares. Para não me enganar. Estas sobraram, estas aqui acabámos por não cortar a casinha, não é? Mas pronto, fica aqui o registro, a ideia. E agora o que vamos fazer com a compota num saquinho de pasteleiro é pôr pouquinha. Vou começar aqui por estas que são as clássicas. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pôr compota à volta, só como se fosse uma colazinha. Não sei se vocês conseguem ver. Vou tentar que isto foque aqui. Estão a ver? É muito pouquinho, é residual. Isto é só para colar as duas partes. Eu agora vou colar estas duas partes. Vou fazer uma pequenina pressão. Isto é só uma colazinha. E agora, o que eu vou fazer neste buraquinho é rechear com a compota. E assim fica bonita, a bolacha fica equilibrada, não fica com compota a sair pelos lados, que às vezes a gente faz uma sandes e sai compota pelos lados e depois é uma porcaria, e assim não, fica delicada, fica bonita, e vou fazer o mesmo processo em todas. Agora vou fazer aqui neste que diz Rita, os tais marcadores. Portanto, este aqui posso fazer um bocadinho mais de compota porque é uma bolacha maior, mas faço aqui à volta. Esta compota vai ser suficiente para umedecer toda esta bolacha. Eu até faço assim e está feita.
Estão a ver? Agora aqui eu vou completar, então, vou tentar fazer aqui para vocês verem. Se tiverem um saquinho de pasteleiro mais pequenino, melhor. E de preferência, que não é o caso, que esta compota tem uns pedacinhos, uma compota muito lisinha, porque como isto é muito fininho, vou ter que arranjar aqui vou ter que ajudar-me aqui da espátulazinha, ou desta faca, para entrar aqui um bocadinho de compota nesta pontinha do i. Podemos retirar assim o excesso. Não sei se estão a perceber aqui a ideia que tem a compota estão a ver? Tem a compota no nome. Agora, tradicionalmente, pode-se e deve-se polvilhar com açúcar em pó. Eu devia ter feito isto antes, mas agora é só porque vai absorver, por isso daqui a bocado vai-se ver, só que demora mais tempo. Normalmente a gente faz antes. Vou fazer já nestes para não me esquecer. Estão a ver, ele começa a aparecer como magia, mas polvilha-se com açúcar em pó a parte de cima. Agora, por exemplo, o bonequinho de gengibre, se quiséssemos, podíamos o decorar com glacê em vez de açúcar em pó. Aqui vou-lhe fazer aqui a mesma coisa, fazer aqui um apanhado de compota. Vou pôr aqui, pressionar e agora vir aqui e encher estes botõezinhos. E este ainda por cima parece um boneco, quase um boneco nevado, portanto acaba por ficar muito engraçado. E pronto, vou fazendo o mesmo aqui, vou fazer aqui nesta arvorezinha também. E vou fazer aqui um com Nutella também. Eu tinha aqui também para vos dar essa ideia. E associar o meiozinho e com muito natalícias. Eu em casa tenho uns saquinhos de pasteleiro mais pequeninos, gosto mais de usar assim destes trabalhos mais delicados. E agora, por exemplo, esta árvorezinha aqui, podemos fazer exatamente a mesma coisa, mas com um bocadinho de Nutella. Neste caso, fazer assim, espalhar um bocadinho de Nutella. Esta primeira parte é sempre a cola. E agora, aqui, o saco está um bocadinho grande, mas eu vou tentar conseguir. Nutella resulta melhor em desenhos um bocadinho maiores, estes são muito pequeninos. Mas pronto, deu também, é só para ficarem com uma ideia, ficou aqui demasiado neste de cima, a gente retira, tentamos retirar. Pronto, fica assim, ficou ali um bocadinho grande. A Nutella vai resultar muito bem em coisas deste género, destes redondinhos. Resulta melhor. Como a Nutella ela é mais líquida, digamos assim, acaba por não conseguirmos parar que ela caia do saco. Bom, vou buscar um pratinho, vou pôr estas aqui, vou explicar as nossas tarteletinhas que não estão 100% cozidas, mas acho que já estão aceitáveis para vocês verem. E já vamos, pronto, temos aqui já um pratinho simpático de bolachas. Pronto, pomos aqui o nosso bonequinho.
nos Estados Unidos há muita tradição, como nós temos a tradição de fazer fritos, por exemplo, e de chegar à casa de pessoas e ter um prato de sonhos ou um prato de rabanadas ou de filhoses, é o nosso tradicional. Nos Estados Unidos, o tradicional é terem-se pratos de bolachas. Então as pessoas estão a fazer bolachas durante alguns dias, para que depois, no dia, pronto, nestas épocas festivas, as bolachas fiquem em pratos. E quanto mais variedade de bolachas houver, mais prestígio tem aquela casa. Então, uma das coisas que as pessoas fazem nos Estados Unidos, que eu acho muita graça, e que este ano não vos incentivo a fazer, mas acho que podem ficar com a ideia para outros anos, e eles chamam as cookie parties, que são festas ou encontros sociais onde amigas normalmente se juntam para trocar bolachas. Então, o que é que a gente faz? Imaginem, sou eu e mais 6 amigas, somos 7 pessoas. Então, o que eu fazia é que eu levaria para aquele encontro 7 dúzias de um tipo de bolachas. Imaginem, eu levava 7 dúzias de bolachas Linzer. E depois, outra pessoa levaria 7 dúzias de bolachas de especiarias. Outra pessoa levaria 7 dúzias de bolachas de chocolate. Pronto, tem que ser sempre diferentes. Depois, no fim, trocam. Então, cada pessoa retorna para casa com 7 dúzias de bolachas diferentes. Portanto, uma dúzia de bolacha de cacau, uma dúzia de bolacha de... Penso que há alguém com o microfone ligado. E cá depois sair muita loiça. Já desligou. Então, imaginem, eu voltaria para casa com uma dúzia de bolachas Linzer, uma dúzia de bolachas de cacau, uma dúzia de bolachas de especiarias, etc. Então, faria um prato muito rico, só tendo feito um tipo de bolachas, mas ficava com vários tipos de bolachas. E isso é muito, muito, muito apreciado. São tradições diferentes, eu acho engraçado podermos partilhá-las, fazermos as nossas e, se quisermos, depois irmos adaptando as dos outros. Mas pronto, isto seria... Conseguem ver, se calhar nesta câmarazinha vê-se melhor. Aqui, Rita, se colocasses num saco as bolachinhas, o açúcar não cai? Sim, estas não são propriamente assim as bolachas ideais para pôr num saco, por causa do transporte, mas se puserem numa caixinha, o açúcar sim, ele vai, se for manipulado e se as bolachas começarem assim a tombar, o açúcar vai perder um bocadinho de açúcar, mas de qualquer maneira, este açúcar acaba por, como a bolacha tem um bocadinho de resíduo de gordura, acaba por colar um bocadinho de açúcar. Estão a ver, eu estou aqui a abanar, não sei se conseguem ver, e o açúcar não cai. O que, claro, se puser no saco, o que tem a ver é que vai ficar pegado ao açúcar. Eu vou aqui tirar as tarteletinhas, já estão, não tem mais, mas acho que dá para perceber o que é que eu estava a fazer. Ai, não conseguem ver. Aqui. O que é que eu disse há bocadinho? Que não se conseguem desenformar quentes. É porque a compota está completamente a borbulhar. Estão a ver? Portanto, nós agora deixamos aqui, e esta aqui é de Nutella, está mais escura não é porque está mais queimada, é porque esta massa é massa diferente, é uma massa de especiarias e por isso é que ela está com outra cor, mas também está ótima. Pronto, esta aqui, daqui a um... Oh, já fiz aquilo, já meti o dedo. Esta aqui, daqui a um bocadinho já poderia desenformar. Agora aqui depois cabe a vocês, se quiserem polvilhar com açúcar ou deixar assim. Normalmente a tarte Linzer é deixada sem açúcar, mas aí já parte de vocês. Pronto, ficam aqui as ideias, com as bolachinhas com os bónus das tartes, eu gosto imenso desta. Teria resultado muito bonita também, visualmente, se tivéssemos posto compota.
ficava muito gira. Aqui foi um bocadinho para vos dar outra ideia, mas acho que fica bem natalícia. Também vibra mais com a massa da Linzer, porque é uma massa mais clarinha, então faz um contraste mais bonito. E da minha parte, acho que da receita está tudo. Se tiverem que façam, muito bem, muito bem. Pronto, fico contente. Da minha parte, espero que tenham aprendido. A receita era simples, a ideia era partilhar uma receita simples, mas aproveitar a receita simples para ir dando algumas dicas e espero que aproveitem para fazer este Natal. Esta aqui é a minha preferida, só faltam os olhinhos, podíamos pôr depois em chocolate, umas gotinhas de chocolate, e pronto, espero que tenham aproveitado, que tenham passado um bom bocado da tarde. Eu não sei, eu deixei de ouvir a Joana, não sei se a Joana ainda está aí. Eu acho que a Joana já deve ter Estou cá, Rita. Estou cá, tens aqui, muito obrigada. E sabes que eu sempre que vejo algo teu, eu apetece-me ir para a cozinha fazer. Mas depois tu zangas porque eu adultero os ingredientes todos, mas desta vez está-me mesmo a apetecer fazer exatamente como tu fizeste. Estou aqui a ver muitos nomes conhecidos de alunas, costumam vir aos cursos presenciais, já vi aí vários nomes de alunas conhecidas e então, mas pronto, espero ver muitos de vocês, penso também há uns meninos, espero ver-vos em algum curso presencial ou em algum evento. Era bom sinal, era sinal que já tínhamos liberdade de movimentos para fazer essas coisas. Vou aqui ver se consigo já desenformar, eu acho que não, ainda é muito cedo, mas vou tentar ver se já daria para, quase que dava. Eu não consigo desenformar ainda que ela está muito quente, mas só para mostrar àquelas meninas que estavam preocupadas da manteiga. Estão a ver como a massa solta? Ela solta completamente da forma, não precisa mesmo de manteiga. A massa é muito boa. E estas formas nem sequer são umas formas nada por aí além, não são antiaderentes nem nada, portanto se funciona nesta forma, funcionará em qualquer forma. Pronto, da minha parte está tudo. Já agora aproveito para vos desejar um bom Natal. Espero que façam muitas receitinhas novas este ano. Aproveitem que vão estar, se calhar muitos de vocês, mais num ambiente caseiro, para experimentarem coisas novas que se calhar não experimentariam noutros natais. Rita, da nossa parte, deixa-nos agradecer mais uma vez por teres dado este miminho a nós e aos alunos todos e aos clientes todos que conseguiram estar aqui, porque houve outros que não conseguiram devido à limitação da quantidade de pessoas que podemos ter aqui no Zoom, não é? Por isso, queremos te agradecer e desejar também um Feliz Natal a todas as pessoas que estão aqui e a ti um grande beijinho muito especial. Pronto, e fica ali as bolachas, vou escondê-las para a Karina não as comer. Pede à Karina para deixar algumas para nós, só um bocadinho, pelo menos um bocadinho. Vou falar com ela, que ela está ali a ter formação ao lado. Um beijinho a todos e obrigada. Obrigada a todos. Até à próxima.